A paz do Senhor, igreja, amém? É um privilégio estar aqui nessa noite junto com vocês. Queria agradecer a todos que retornaram ontem, hoje, e os demais que vieram essa noite, que não estiveram ontem e puderam estar aqui com a gente essa noite, amém? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração, Sabemos que é um privilégio estar aqui, é uma responsabilidade, e que o Senhor use a minha vida através da graça dEle e da misericórdia dEle, amém? Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa, reunido com os meus irmãos, e oro, Senhor, para que o Senhor venha com a tua graça e tua misericórdia, Pai, que eu possa, Senhor, ó Pai, estar atento à tua voz, que o Senhor possa falar através da tua palavra na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar com vocês sobre um jovem muito conhecido, acho que todos conhecem, que é Pedro, um pescador simples que trabalhava ali no Mar da Galileia junto com seu irmão André e junto com outros dois jovens, que era Tiago e João. Mas a vida deles mudaram quando Jesus os chamou, Então eles ali estavam trabalhando e Jesus vai e chama eles e eles largam tudo ali para seguir Jesus. E durante 3 anos esse jovem Pedro, ele andou com Jesus, e caminhou ao lado de Jesus. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E o mais legal de tudo isso, que Pedro, ao ser esse discípulo próximo de Jesus, ele pôde contemplar muitas coisas. Ele pôde participar do Monte da Transfiguração. Pedro também pôde participar de muitos milagres, Ele viu paralítico andar, cegos verem, Ele pôde andar sobre as águas ontem, como foi falado aqui ontem pela Sofia. Porém, esse mesmo Pedro que prometeu fidelidade a Jesus, nega Jesus, E eu gostaria de falar sobre o texto, E você que está com a sua Bíblia, para nós abrirmos em João 21. E esse Pedro que nós vemos durante toda essa trajetória, nós encontramos um Pedro totalmente diferente, frustrado e voltando exatamente para o lugar de onde Jesus o havia tirado. Amém? Todos acharam João 21? Capítulo 21, verso do 1 ao 3. O título da mensagem é Atitudes que Influenciam, Uma mensagem ao qual o Senhor falou muito tempo atrás comigo, antes de entrar aqui na Somos Filhos, exatamente 3 anos atrás, e mostrando para mim que as minhas decisões, as minhas atitudes poderiam levar outras pessoas a viver uma vida que eu estava vivendo, mesmo estando dentro da igreja, uma vida de erros, de falhas, de escolhas erradas. E Jesus pôde falar para mim, Você está voltando para o mesmo lugar que eu te tirei e você pode estar influenciando pessoas. Vamos ler o texto? Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do rio de Tiberíades. Foi assim. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Então Pedro disse, vou pescar. Disse-lhes Simão Pedro. E aí os outros discípulos disseram, nós também vamos com você. Disseram eles e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Então nós podemos ver aqui que aquele Pedro que andou com Jesus, viu maravilhas, tinha uma promessa a qual Jesus tinha feito para ele, que ele seria pescador de homens. Esse mesmo Pedro volta à sua antiga vida, frustrado, cabisbaixo, por causa
dos seus erros e das suas falhas. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui nessa noite, e é o que foi que levou Pedro a tomar essa decisão. O primeiro ponto foi o erro de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, em João 18, 17, 25 e 27. E a palavra do Senhor vai dizer, uma serva da onde Pedro estava, e Jesus estava ali. Então ela perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu, não sou. Então no verso 25 de João 18, enquanto Simão Pedro estava se aquecendo lá na fogueira, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? E ele negou dizendo, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cujo a orelha Pedro tinha cortado, mais uma vez, ele vai e fala, você não era aquele que estava ali no olival? E Pedro, mais uma vez, diz, eu não o conheço. Então, imediatamente o galo cantou. Então, a gente vê, aonde Pedro errou, e Pedro ali, ao momento que ele erra, a gente pode ver que ele, não é que Pedro ele não amava Jesus, Pedro ele amava Jesus. Mas Pedro ele tinha totalmente uma ideia de um Jesus, ele tinha uma ideia de um Jesus, que era um Jesus que não é Jesus do plano divino, mas a realidade de um Jesus libertador, um Jesus político. Então Pedro se frustra porque na cabeça dele, Jesus iria vir libertar o povo dele. Então a gente vê Pedro se frustrando na sua expectativa humana. Pedro, então a gente vê aqui ele se frustrando, E esse é o segundo ponto que eu queria entrar. Então a gente vai ver que Pedro se frustrou com a sua expectativa humana, e na realidade do plano divino de Jesus, ele achou que Jesus era um libertador político e militar, que veio salvar Israel do Império Romano. Mas Cristo se entregou para cumprir o plano ao qual Deus havia enviado ele para a terra, dando a sua vida para salvar a humanidade, perdoar seus pecados e mostrar o amor de Deus para eles. Pedro ainda não havia entendido até Cristo se entregar. Ele acreditava em um Jesus que salvaria o seu povo, então ele cai em si e vê que estava errado. Pedro havia dito que não negaria Jesus. Então a gente pode ver que Pedro, ele falou lá atrás, no capítulo 13, no verso 36 e 38, que ele não negaria Jesus. A gente vai ver aqui, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas eles seguirão mais tarde, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? E aí ele fala, darei a minha vida por ti. Então Pedro se frustra porque ele não pôde ser fiel a essa palavra. Então ele se frustra. E muitas das vezes nós nos frustramos ao decorrer da nossa vida com problemas, com dificuldades. E muitas das vezes nós erramos, nos falhamos e paramos nas nossas frustrações. E essas frustrações, elas geram culpa, muitas das vezes, e vergonha. Isso fazendo com que nós venhamos paralisar, venhamos parar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, a culpa e a vergonha. Então, Pedro ele entende que ele erra, negando Jesus. E às vezes a culpa evolui para uma vergonha. Isso fez com que Pedro olhasse para si, se sentindo um fracasso. Em Lucas 22, 61, 62, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então a gente pode ver que a culpa, muitas das vezes, ela também gera uma certa vergonha. E muitas das vezes, quando nós nos sentimos culpados, muitas das vezes também vamos sentir, muitas das vezes, envergonhados. E isso foi com que Pedro tomasse essa decisão. Então Pedro, por errar e falhar com Jesus, ele toma essa decisão, de voltar à sua vida achando que talvez não tinha mais jeito para ele. Então ele lembra que ele andava com Jesus, estava com Jesus, mas a gente vai ver aqui que ele se sente culpado e se sente um fracasso, envergonhado. Então quando a gente se sente muitas das vezes culpado, envergonhado, a gente perde a nossa identidade.
Porque a gente deixa com que a culpa, o medo, muitas das vezes, e a vergonha tome esse lugar nas nossas vidas. E a identidade de Pedro, ela foi afetada. E ele esquece de sua identidade em Deus, que Cristo havia revelado a ele e das suas promessas. Então a gente vai ver em João, um pouquinho mais para frente, Jesus falando para ele, né? Filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Pedro estava tão frustrado ali naquele barco, né? Voltando à sua antiga vida, que ele nem lembrou que ele era filho de Deus. Ele se esqueceu totalmente da sua identidade. E muitas das vezes, essas coisas que a gente, muitas das vezes essas questões que a gente vive na nossa vida, né, de culpa, de vergonha, de medo, faz com que a gente esqueça de quem nós somos em Deus. Né? Muitas das vezes nós esquecemos das promessas que Deus fez, da palavra que um dia o Senhor falou, das promessas que Ele fez lá atrás, promessas que o Senhor falou também em momentos agora. Então, a gente precisa, de fato, entender que somos homens falhos e pecadores. Né? A Ana falou ontem que o homem é incapaz de salvar a si mesmo, é capaz de melhorar a si próprio. E quando nós entendemos que nós somos esses homens falhos, pecadores, a qual a gente vai voltar em Gênesis, né? A gente vai ver após ali Noé levantar um altar de sacrifício ao Senhor, e a gente olha e fala, uau, o Senhor faz, né, uma aliança com ele ali, e imediatamente o Senhor fala, eu não vou trazer mais dilúvio sobre a terra. Mas nos versos seguintes ele fala assim, né, o homem, vocês são maus desde a sua infância, desde quando você nasceu. Então nós precisamos entender que por si mesmo nós não vamos melhorar, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? E muitas das vezes, a culpa e a vergonha faz com que nós tomamos decisões precipitadas. Então, a decisão precipitada de Pedro faz esquecer de quem ele era, João 1,42. Então, a gente vai ver que ele esquece de quem ele era, ele volta à sua antiga vida, né, de Simão, um simples pescador de peixes, e ele se move pelas suas emoções. Então, muitas das vezes, a gente deixa se mover pelas nossas emoções, tomando decisões totalmente erradas, totalmente decisões que o Senhor não nos chamou para praticar, muitas das vezes decisões que o Senhor não mandou a gente tomar, a gente acaba falhando, falando, errando, porque a gente está nesse lugar de culpa e vergonha. Então a gente vai ver em Marcos 16, enquanto ele andava às margens do rio da Galileia, ele voltando ali à sua antiga vida de pescador, tomando uma decisão que Jesus não havia mandado ele tomar, que era, né, Jesus já havia tirado ele de uma vida de prática de pesca, falando que ele seria o quê? Pescador de homens, um jovem que levaria o evangelho para salvar homens, né, ali. Então ele se esquece dessa promessa a qual Jesus tinha feito para ele, seguindo para a sua vida, aí, para a sua antiga vida. E o segundo ponto aqui, né, por que eles seguiram Pedro? Né? Pedro era um discípulo. A gente vai ver em Mateus 4, 18 e 20, que quando Jesus chama Pedro, para ali, que ele estava no barco, chama ele para ser um pescador, Pedro larga tudo. Né? Então Jesus, ele de fato queria seguir, ele larga tudo e segue Jesus. Né? A gente vai ver isso em Mateus 4, 20. Né? Então a gente vai ver que Pedro, ele vai seguir Jesus ali, por vivendo grandes maravilhas. Pedro, ele anda sobre as águas. A gente vai ver um Pedro imediatista, né, que está ali, toda hora tomando, né, aí Pedro vai lá, anda sobre as águas, e aí depois a gente vai ver um Pedro que Jesus vai e fala, né, ele fala assim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Filho de Deus. Né? Então Pedro todo o tempo estava tomando as rédeas, as atitudes, e isso os discípulos estavam olhando o tempo todo, e para os discípulos, Pedro era um exemplo, que é o segundo ponto que eu quero falar aqui. Né? Pedro era um exemplo para os discípulos, mostrando isso através das suas atitudes. Então a gente vai ver que Pedro seguiu Jesus, seguiu o Mestre, Mateus 4, 20, sua fé
fez ele sair do barco em Mateus 14, 22, 36, a sua confissão diante dos homens, ali, né, que ele, em Mateus 16, 15, a sua lealdade a Jesus, em João 6, 68, 69, a sua disposição, né, de estar ali, a maioria das vezes tomada pelas suas iniciativas, e às vezes, muitas das vezes erradas, mas estava sempre disposto a se posicionar e com o seu coração ensinável, né? Em Timóteo nós vamos ver que ninguém, Timóteo 4,12, a palavra do Senhor vai dizer, né? Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Em 1 Pedro, nós também, 5,3, a palavra do Senhor vai falar assim, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. E um outro texto que é muito conhecido pela igreja, é 1 Coríntios 11, 1, né? Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a gente pode ver que quando nós estamos andando com pessoas e nós de fato temos uma certa influência sobre a vida dessas pessoas, né? Eu acho que todos nós aqui, seja pai, seja um professor, seja um amigo, seja um discipulador, um líder, todos nós temos influência na vida dessas pessoas. Mas, qual tem sido a nossa influência, né? Quais têm sido as nossas atitudes diante dessas pessoas, quando elas estão com nós, né? Que foi o que Pedro, essa atitude que Pedro teve de voltar a pescar, fez com que os outros discípulos seguissem a ele. E ele vivendo, voltando para a sua antiga vida, né, e praticando algo que Jesus não havia pedido para ele. A gente vai ver que a influência de uma pessoa não é algo que nasce de uma hora para outra. Requer um tempo de relacionamento, ainda que essa pessoa tenha um momento de fraqueza e incertezas. Então, eu queria falar para vocês um testemunho. Há exatamente 3 anos atrás, antes de entrar aqui na igreja Somos Filhos, eu estava numa igreja, numa denominação, e durante 2 anos eu fiquei nesse lugar e eu achava que ninguém olhava para mim. E eu estava vivendo uma vida totalmente errada, mesmo estando dentro da igreja. E um dia um jovem chegou para mim e falou assim, cara, a gente pode sentar para tomar um café? Eu falei assim, cara, vamos marcar um dia, a gente senta e a gente toma um café. E aí, a gente tentava marcar, nunca conseguia, tentava marcar, nunca conseguia. E esse jovem chegou para mim, né, e falou assim, cara, vai ter uma célula lá na minha casa hoje, você não consegue ir lá, tal, vamos lá, insistiu. Eu falei, cara, eu preciso ir lá no shopping, trocar uma blusa, e eu posso ir, cara, mas eu vou lá primeiro trocar a blusa, e se você puder esperar, aí beleza. E aí ele foi, me esperou durante 40 minutos para me trocar a blusa, e a gente foi para a casa dele. E aí teve a célula lá, a gente, né, na célula, tudo acabou. Aí eu cheguei para ele e falei, poxa, o que você queria falar comigo? Aí ele chegou para mim e falou assim, eu queria falar para você que meu avô tem um prostíbulo e eu comecei a beber e fumar. E aí minha mãe falou assim que você teve essa vida, né, de usar drogas, de problemas aí. E ela falou para mim falar com você que você poderia me aconselhar. E eu falei, cara, minha vida tá zoada, mas vamos caminhar junto, a gente pode se ajudar um ao outro. E aí ele falou assim, sua vida me inspira. E aí eu saí da casa dele, vim de lá da casa dele até aqui em casa, e eu pensando, e aí o Senhor, cheguei em casa, entrei dentro de casa, e o Senhor falou para mim assim, você pode estar levando pessoas com você para a mesma vida que um dia eu te tirei. Então, a gente pode ver que Pedro ele é importante pro reino, né? A gente vai ver uns versículos à frente, Jesus restaurando a vida de Pedro, né? Pedro ele era importante para o reino. Então a gente vai ver Pedro em Atos 2, a gente pode ver Pedro sendo usado por Deus ali e ganhando vidas. A gente pode ver Pedro curando, né, sendo usado por Deus para curar pessoas.
Então, mesmo Pedro, que lá atrás havia errado e falhado, é um Pedro totalmente diferente, porque ele permitiu entender que ele era necessitado de Jesus e do Espírito Santo, amém? Então, seja você estudante, profissional, pai de família, amigo, ou você que exerce um tipo de liderança, você que tem redes sociais, ou você que acha que não exerce nenhum tipo de influência, você que de alguma forma foi ferido pelas pessoas ou líderes durante a sua trajetória no Evangelho, se frustrou por erros e falhas que cometeu, tem se sentido sem coragem, sem ânimo, devido à vergonha de coisas que aconteceu e você viu que errou. Deus quer te restaurar e renovar para você continuar o propósito ao qual Ele te chamou. Cristo nos chamou para influenciar pessoas através das nossas vidas, pois nossas atitudes como cristãos têm que revelar Jesus para as pessoas. Aonde você estiver inserido, lembre-se, estamos sendo observados e podemos estar influenciando o maior recurso que Deus deixou aqui na terra, como Pedro fez, voltando à sua antiga vida. Que possamos ver o valor naquilo que Deus nos deixou, para cuidar de homens, mulheres, jovens, adolescentes, que influenciamos todos os dias aonde nós estamos. Que possamos olhar para nós e para eles como seres raros, pois custamos um preço altíssimo, o sangue de Jesus. Se compreendermos isso, faremos isso com excelência e seremos pessoas que influenciam essas pessoas para o bem. Amém? Deus abençoe, é isso. Muito obrigado.